Aí você deve estar perguntando, Humberto, eu já ouvi falar que tem abate de matriz, de galinha. Sim, inclusive nós comentamos isso lá no começo dos nossos blocos, tá? Eu falei, é possível abater matriz. E se eu tiver a presença de gemas, essas gemas, que na verdade são os ovários das aves, pode ser comercializado? Tá aqui, ó. A portaria dá até a minha diretriz do ponto de vista sanitário. O que eu tenho que fazer? Então, é permitido abater as matrizes, portanto, é permitido fazer o recolhimento desses ovários, tanto de reprodutoras quanto de postura comercial, só que essa coleta é só depois que a inspeção fizer o processo de inspeção pós-mortem, ok? E essa coleta deve, logicamente, observar princípios higiênicos, tá? Para eu poder fazer a remoção, não é feito de qualquer jeito. O funcionário tem que ter lavado adequadamente as mãos, se for feito com algum equipamento ali, esse equipamento tem que estar devidamente higienizado, tem que ser um equipamento apropriado, se for, tem que ser inox, certo? Equipamentos e hábitos higiênicos básicos. E o produto deverá ser resfriado imediatamente após a coleta a uma temperatura máxima de 4 graus. Então, lembrando, eu não vou coletar e deixar em qualquer lugar. Ele tem que ser imediatamente resfriado a essa temperatura de 4 graus. E o produto, ele deverá ser armazenado e transportado sobre 0 graus, sobre refrigeração de 0 graus. E o destino, que eu deixei até em vermelhinho aqui, é exclusivamente pasteurização. Então, não tem outro destino, tem que ser feita essa pasteurização, tá? Que é a única permissão que a portaria 210 nos autoriza a fazer. Olha só, vamos para o nosso na prática, você já conhece, né, a nossa dinâmica, e o que acontece? Aqui eu tenho um corte com presença de contaminação fecal, e nós comentamos aí, né, sobre alguns riscos aí de contaminação fecal que pode acontecer nesse setor da evisceração. E aí você, né, a equipe de qualidade lá, constata que há presença de cortes com contaminação fecal na entrada do chiller. Ou seja, você está percebendo que o seu processo está falho e tem carcaça entrando com contaminação fecal dentro do chiller. E aí? O que você faz? Que desespero, eu condeno tudo que está no chiller, o que eu faço? Então, qual que é a sua correção, ação corretiva e a preventiva? Pausa, pensa, daqui a pouco eu já volto. E aí? Vamos lá, né? Se os cortes caíram no sistema de pré-resfriamento, eu faço o sequestro desse lote. O que é isso? Olha, como você não consegue saber em que momento que estava havendo aquela falha, vamos dizendo que dentro do seu processo de monitoramento, ninguém da qualidade conseguiu perceber o desvio e você percebeu só naquele momento, você tem que sequestrar tudo que foi produzido anteriormente. Aquele momento que você detectou a falha, porque partindo do princípio que você vai corrigir aquela falha e vai cessar o problema. Você teria que sequestrar. O que é sequestrar? Sequestrar é você não permitir a expedição desse produto, a venda desse produto, sem que ele receba um laudo de conformidade. Então, o que você vai fazer? Vamos dizer, se você conseguiu monitorar há 1 hora atrás que estava tudo conforme, você vai pegar o do seu último monitoramento que estava conforme, até aquele momento que você viu que está não conforme, e vai sequestrar só esse intervalo. A minha consideração é que se você não tinha esse monitoramento, e naquele momento você viu aquela falha, e você precisa tomar uma ação, então você tem que tomar ação em tudo antes que foi produzido, porque você não tem essa segurança. Você vai ter que coletar cortes representativos, então você vai ter que pegar, já que nós estamos falando do chiller, né, de carcaça, você vai ter que pegar um corte lá de coxa, de perna, né, pode ser a coxa separado da sobrecoxa? Pode. Pode ser a leg, a perna? Pode. Do peito, da asa, né? Você vai fazer uma amostra representativa, né? Porque se você for coletar, beleza, vou fazer um N igual a 5. É interessante você fazer de hora em hora, você consegue pegar de hora em hora de produção, você tem que ter uma rastreabilidade desse processo, saber aonde está armazenado isso, uma vez que já foi produzido previamente.
faz essa coleta e manda para o laboratório. Geralmente ali a empresa escolhe qual que é o critério microbiológico que ela vai seguir, né? Tem alguns padronizados já por legislação da Anvisa, né? Então você pega lá a RDC 12 e usa ela como uma referência. O que nós vamos fazer aqui depois? Chegou o laudo conforme, vamos pensar, o laudo chegou conforme de todos os produtos que você avaliou. Está dentro do padrão microbiológico? Libera. Não está dentro do padrão microbiológico, eu vou condenar tudo? Não. Eu tenho que submeter a um termoprocessamento. Tá? Humberto, de tudo que eu produzi, por isso que é interessante você ter o máximo de monitoramento possível na fábrica. Porque quanto mais monitoramento você tiver, você vai conseguir acompanhar e o intervalo de ação, né, vamos dizer assim, você está sempre reduzido a um curto período de tempo, para você poder tomar ação naquele lote de produção no intervalo menor. Se você monitora em períodos muito espaçados, você tem que tomar, às vezes, uma ação maior, portanto, o impacto econômico no seu produto ele é maior. Tá? Porque você vai ter que, em vez de expedir e vender in natura, né, você vai ter que fazer um termoprocessamento, cozinhar esse peito, fazer um peito de frango cozido desfiado. Esse produto pode ser feito uma desossa e mandado para linguiça? Pode. Pode ser feito embutido, mas não linguiça frescal. Vai ter que ser feito uma linguiça que é passada por processo térmico, ok? Mas, Humberto, mas aquele tanque com água, com chiller, aquele tanque com água, né, do chiller, tá com fezes. E aí, o que eu faço? O que você pode fazer, naquele momento, é melhorar a vazão de água. Porque você vai aumentar a vazão. Ah, eu posso colocar mais cloro? Pode, se você não tem nenhum mercado exportador que regula isso, mas a legislação brasileira permite até 5 ppm nessa água do cloro, nesse cloro, né, que está presente ali na água do chiller. Então você pode aumentar essa cloração, não tem problema. Mas a gente vai tomar essas ações processo e produto. Advertir o funcionário, se for uma evisceração manual, você vai ver. Porque se está passando contaminação fecal ali, será que ele não está tomando nenhum procedimento errado na hora de fazer essa evisceração? Outra coisa é, aqui, né, orientar a equipe do PCC. O que é a equipe do PCC, esse ponto crítico de controle? Depois que eu faço a evisceração, se porventura passar alguma contaminação pela inspeção federal, que tem que fazer a remoção, né, de cortes ali que estão contaminados, eu tenho uma equipe para garantir a retirada da linha carcaça com contaminação fecal e biliar. Tá? Essa equipe pode estar falhando também. E eu tenho que também notar. Tenho que olhar também se eu não tenho que orientar, divertir, treinar. E reduzir a velocidade, se necessário. A indústria, ela sempre tem como redução da velocidade, vamos dizer, a última etapa, porque isso impacta muito forte economicamente o processo dela, né? Por isso que parada de processo e redução de velocidade, ela só é feita em última instância. Ah, quer dizer que não é para fazer? Não. Tem que ter isso na manga, né? Tem que ser feito muitas vezes. Mas a gente pensa assim, se eu tentei resolver de várias formas e a contaminação ainda está passando, tentei pôr mais gente treinada e não está dando, eu reduzo a minha velocidade. E como ação preventiva, isso a gente comentou, peraí, será que esse frango então não está chegando com as alças intestinais cheio de fezes? Aonde que eu comentei isso daí? Quando eu falei de boletim sanitário, quando eu falei de jejum, lá em blocos anteriores. Eu posso pegar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu checar como é que está esse boletim sanitário. Olha só, período de jejum não está entre 6 a 8 horas, está menos. Tá, vamos dizer ali, 4, 3 horas. Então, a alça intestinal está cheia. Então, não adianta você ter uma equipe bem treinada para fazer evisceração, não adianta você ter uma equipe de PCC muito bem ajustada, se aqui está chegando frango com alça intestinal cheio de fezes. Tá? E essa equipe do campo tem que ser acionada e tem que ser treinada por sua vez. Se o problema for máquina, lembra, se não é operador que você tem que treinar, é máquina que você tem que regular. Essas máquinas, elas passam por revisões constantes, mas se está tendo problema, está na hora de você pensar em fazer no intervalo menor de tempo. Acabamos por aqui.
né? Espero que você tenha compreendido esse na prática. É a vivência do abatedouro do dia a dia que requer esse conhecimento e essa dinâmica muito grande do profissional, certo? Avalie nossa aula e nós voltamos aí no próximo bloco.